Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Kemer, eu sou PhD em Gestão da Construção, me especializei no tema da construção enxuta, também conhecida como Lean Construction, trabalho com isso há mais de 15 anos, já desenvolvi projetos no Brasil e também no Reino Unido. Atualmente, eu trabalho como consultor, palestrante e sou também diretor da SK Consultoria e Treinamento. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia da primeira jornada Lean Construction. Esse evento que começou ontem com a palestra da Serrolim, né? A gente teve o Alexandre Mourão conversando com a gente, falando sobre os avanços Lean, naquela empresa que pratica já a filosofia há mais de 15 anos. E hoje temos o prazer de receber aqui a Luísa Cripa, Head de Excelência da Hype Empreendimentos, que vai compartilhar como vem sendo a implantação, né, a jornada Lean na Hype, que é uma empresa moderna, jovem, inovadora, e que vem há um ano, um pouquinho mais do que isso, trabalhando nessa implementação de Lean. Antes de eu passar a palavra para a Luísa, eu gostaria de dar alguns recados aqui para vocês, lembrá-los que a jornada vai até sexta-feira, todo dia, sempre às 8 da noite, nós temos uma palestra, né, uma empresa, amanhã vamos ter a Deisa Cunegundes, da Andrade Gutierrez, que vai nos comentar sobre como é feita a aplicação de Lean em obras de infraestrutura. Na quinta-feira, temos o Felipe Basso, gerente de operações da Tec Verde, que vai falar sobre a aplicação dos conceitos Lean na construção industrializada de hospitais. E na sexta-feira eu encerro o evento falando sobre a importância do Lean na integração de pessoas, processo e tecnologia. Vou mostrar um estudo de caso internacional muito interessante, por isso eu recomendo que vocês não percam. Outro recado que eu gostaria de dar aqui logo no início, para quem está nos assistindo, é que no e-mail que foi enviado para vocês, com o link da palestra de ontem, como também de hoje, eu comento sobre um grupo no Telegram que criamos para facilitar a comunicação caso haja algum problema, para tornar mais ágil a nossa comunicação. A gente já fez todos os testes hoje em relação à conexão, mas se der algum problema, nós vamos gerar um link, um novo link para essa transmissão e vamos divulgar, tanto via e-mail como através do Telegram. Portanto, se vocês ainda não se inscreveram no grupo lá do Telegram, eu recomendo que o façam, pois assim, qualquer imprevisto que porventura venha acontecer, a gente consegue se comunicar por lá mais rapidamente, tá bom? E por último, também nesse e-mail que eu enviei para vocês ontem e também hoje, eu mencionei sobre um curso de introdução aos conceitos Lean, que eu vou lançar na próxima semana, na segunda-feira. Ontem, inclusive, o Alexandre falou muito desse assunto, da importância de se conhecer os conceitos antes de partir para a implementação, para evitar aquelas implementações que a gente chama de ferramentas isoladas que não produzem os resultados esperados. Então, é muito importante conhecer os conceitos, entender a filosofia, de onde ela vem, qual que é a base, como que é o funcionamento desse sistema, né, dessa filosofia de produção, para que a gente possa, sim, ter uma implementação de sucesso, ou seja, que produza resultados que seja sustentável ao longo do tempo. Então, chequem lá no e-mail, tem as definições. Na sexta-feira, após a minha palestra, eu vou dar mais detalhes, então recomendo que vocês aguardem até lá, vou dar mais detalhes sobre esse curso que vai ser lançado na segunda-feira. Lembrando, tem um desconto especial aí para vocês, um bônus para quem se inscreveu aí, um presente especial para quem se inscreveu na primeira jornada. Bom, sem mais delongas aqui, eu gostaria de introduzir aqui a nossa palestrante de hoje. Eu estou muito feliz de contar com a presença da Luísa. A gente se conhece há algum tempo, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui numa implementação aqui na Hype Empreendimentos. Ela vai comentar sobre isso. A Hype começou essa jornada Lean no ano passado e tem feito um brilhante conduzido esse trabalho junto à equipe dela dentro da empresa e tem muita coisa bacana para mostrar. Eu já tive a oportunidade de assistir a palestra acho que algumas vezes, acho que mais até do que uma vez, e sempre é muito legal ver a maneira como eles conduzem essa implementação, também a maneira como a empresa
se coloca no mercado, uma empresa bem diferente do que a gente vê por aí. Então, é um caso muito... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela presença. A bola está contigo. Estamos ansiosos pela sua palestra. Manda a bala aí. Show. Primeiramente, obrigada, Sérgio. Foi uma introdução, acho que perfeita, né? Então, não vou me prolongar muito em apresentar. Acho que só para dar um contexto geral da palestra. Então, a ideia é mostrar para vocês um pouco aí da nossa jornada, principalmente incentivá-los, né? Engajar quem está querendo iniciar essa jornada e realmente começar, porque é muito valiosa, gera muito valor e traz muitos resultados positivos. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho com vocês. Enquanto a Luísa vai compartilhando a tela, pessoal, só lembrar para vocês que já estamos com o chat aberto aqui no YouTube. Quem tiver perguntas, pode ir enviando aqui durante a apresentação da Luísa, que eu vou coletando aqui as perguntas para depois a gente iniciar o nosso bate-papo. Lembrando que a gente pretende fazer uma apresentação em torno de 20, 25 minutos e depois a gente vai abrir aqui para conversar e interagir com vocês, tá bom? Então, quem tiver pergunta, pode ir enviando durante a apresentação, que eu já vou coletando aqui e assim que a Luísa finalizar, a gente inicia o nosso bate-papo, tá bom? Beleza, Luísa? Vai lá. Show. Vamos lá, então. Então, só apresentando a empresa bem rapidamente, né? Nós somos uma incorporadora e construtora. Atuamos hoje em Curitiba, região metropolitana, majoritariamente nesse momento em Curitiba, né? A gente fez esse movimento de entrada aí nos últimos 2 anos. E, como o Sérgio falou, a gente é uma empresa aí muito jovem, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E realmente jovem em idade, em mentalidade, em espírito de realmente inovar e fazer diferente. Então, só para dar um contexto mesmo da empresa, eu vou trazer aqui quais são nossos principais pilares estratégicos. São 4 que a gente definiu até o momento e eles têm moldado bastante nosso modelo de gestão, né? Então, primeiro deles, verticalização. Então, trouxemos muito dos processos que normalmente são realizados fora de uma incorporadora para dentro, né, da Hype. Então, desde projetos arquitetônicos, gestão de mídias, marketing, criação, gestão de parte de correspondência bancária também com os bancos, toda a parte de CS, né, de atendimento ao cliente. Então, a gente fez esse movimento para conseguir ganhar mais eficiência em processos e a gente ter tudo dentro de casa para a gente gerenciar isso melhor e também, né, de alguma maneira ser mais produtivo e gerar mais margem para a empresa, né, que é bem importante. Foco no cliente. Então, a gente realmente não quer vender só um produto, a gente quer vender uma experiência, né, esse é um dos nossos propósitos. E, diante disso, a gente tem diversas ações que estão sendo implementadas, desde realidade virtual, personalização de apartamentos. A gente tem plantas que são em um mesmo empreendimento, né, que é de um valor bastante acessível. A gente tem aí 5, 6 plantas diferentes para o nosso cliente escolher. Então, é realmente para entregar aí um produto de qualidade e no desejo do cliente. Com relação à cultura, então, um pouco do que eu já falei, esse espírito jovem, inovador, que não se contenta, né, com pouco, não se contenta com o ordinário, a gente realmente quer fazer mais todos os dias e ser cada vez melhor. E, por fim, em relação a empreendimentos pequenos, esse também é um modelo nosso. Nossos empreendimentos, apesar de estarem no modelo Minha Casa Minha Vida, diferente de algumas outras construtoras e incorporadoras, eles têm média de cerca de 50 unidades, né, cada um deles. Isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande, porque a liquidez é alta e a gente tem um giro muito rápido, então a gente aprende, né, e testa muito rápido e de maneira muito eficiente, né, cada um dos nossos projetos. Então, isso é muito positivo, ao mesmo tempo que nos traz um desafio muito grande. Hoje a gente tem 9 obras ativas em Curitiba, região metropolitana, além de 16 projetos em fase de concepção do produto, que é bastante coisa para gerenciar, né? Então, isso faz com que a gente busque um modelo de gestão muito eficiente para conseguir trazer resultado para dentro, né? E não inchar a equipe. Então, por que a gente começou a falar de Lean? Então, um pouco disso, né, já vem dessa necessidade de ter um modelo de gestão um pouco mais inovador, e também porque a gente entendeu que, nesse cenário, né, em que a gente tem uma variação aí de custo unitário, de custos da construção civil aumentando em 80% nos últimos anos, tendo uma variação de poder aquisitivo para baixo também dos compradores das unidades, e tendo uma produtividade completamente estagnada ao longo dos últimos anos na construção civil, a gente precisava se reinventar, senão a gente não sobrevive, né? Eu acho que é simples assim, é uma meta de sobrevivência realmente conseguir fazer uma gestão diferente, ser muito mais eficiente nos nossos processos para a gente conseguir se tornar competitivo e não perder essa vantagem. Então, só explicando, né? Eu acho que deixando um pouquinho mais claro, então, a gente tem custos mais altos, a gente tem um poder aquisitivo mais baixo, a gente tem uma produtividade estagnada, fica muito mais difícil da gente fechar negócio, né? Fica muito mais difícil de achar em um terreno rentável. Se a gente fecha, a gente tem possivelmente margens menores para se lidar, porque a gente tem um custo alto, e de alguma maneira a gente pode impactar também em performance de venda, se a venda de alguma forma tenta, né, recuperar esse valor que
que está inacessível nesse momento. Então, com tudo isso, a gente acaba ficando bastante fragilizado, né, em relação ao mercado e de uma maneira competitiva. Então, mais uma vez, a gente precisava se reinventar. Então, o que é o Lean? Bem rapidamente, né, acho que não vou me prolongar muito nessa frente, mas o Lean tem 2 pilares principais, que é efetivamente produzir somente o necessário, no momento necessário, quando necessário, né, que seria o Just in Time. Ele vem lá do modelo Toyota e muito foco em pessoas, né, a gente não pode esquecer esse segundo pilar. Isso é muito importante, senão a gente não vai para frente, a filosofia não vai ser implementada na empresa. Então, realmente focar nessas 2 frentes, né, em fazer somente o necessário, sem desperdício, e focar nas pessoas, isso é ouvir quem efetivamente conhece, quem sabe do problema, escutá-las, trazer ideia, incentivar e colocar isso para rodar. Então, de maneira bem resumida. Porém, né, apenas de 5 a 7% das empresas que tentam implementar o Lean efetivamente conseguem fazê-lo. E por que isso acontece? O Lean ele deve vir de cima, então as lideranças devem estar muito engajadas com a filosofia, devem compreendê-la fundamentalmente, devem descer isso para toda a cadeia produtiva, né? Se a gente não tem esse alinhamento com a liderança, fica muito difícil de conseguir dar continuidade à filosofia. Precisa ser entendido que é uma jornada muito longa, então não é de um ano para o outro que vocês serão Lean, né? Décadas, a gente tem aí algumas empresas muito referência, que são muito positivas, e que levam, enfim, efetivamente anos para conseguir ter um resultado bacana. Estar alinhada à estratégia da empresa também, então, assim como as lideranças devem estar engajadas, a empresa deve comprar a filosofia e deve pregá-la, né, e deve cobrar as pessoas por alguns comportamentos que estejam alinhados com essa filosofia. Entender que o Lean não é apenas uma ferramenta, então, acho que o Sérgio comentou um pouquinho ali na introdução, e não é apenas fazer um A3, não é apenas fazer um fluxo, e sim entender os conceitos e otimizar os processos, entender causa raiz e realmente resolver o teu problema de uma forma muito eficiente, muito eficaz, né? Então, é uma filosofia, não é uma ferramenta, não é um papel, não é nada disso, não é um software, é efetivamente uma filosofia e um modelo de gestão inovador. E por fim, foco nas pessoas, acho que já falei um pouquinho, né? Realmente ouvir quem entende do problema, né? A gente não pode achar que lá do topo da cadeia, longe da operação, a gente vai saber como resolver o problema de um operador, né? Ele que sabe, né? Ele sabe onde ele tem dificuldade, a gente precisa conversar com eles para entender. Então, contando um pouquinho da nossa jornada, né? Como ela começou, foi bem simples mesmo. Peguei lá um artigo do Cosquela, comecei a ler, peguei um artigo do Sebrae também, um livro do Sebrae. Foram as 2 primeiras referências que a gente teve. Surgiu realmente de um gestor falando, vamos entender um pouco melhor sobre Lean, parece ser interessante. A gente, beleza, vamos lá. Aí começamos a estudar, né? Lemos esses 2 artigos e começamos a buscar algumas referências fora, né? Então, que empresas da construção civil que são referência em Lean, vamos conversar com elas para entender um pouquinho melhor como que funciona, como que é essa jornada, por onde começar. E a gente entrou em contato com a Andrade Gutierrez, né? Tivemos uma referência lá dentro que foi realmente uma virada de chave para a gente. Então, fiquei 10 minutos no telefone com ela e parece que, meu Deus, economizou, assim, 2 anos de trabalho, porque ela realmente transmitiu, primeiro, muito engajamento e muita crença nessa filosofia, né? E essa vontade de fazer diferente, de fazer acontecer, de implementar o Lean. E segundo, que ela passou, enfim, diversas formas de por onde começar e onde eles erraram para fazer diferente. Então, foi realmente um divisor de águas, principalmente porque a Andrade Gutierrez é uma empresa de construção pesada, né? Então, é uma obra extremamente complexa, não é repetitiva, né? Se for pensar em bloquinhos, assim como é um empreendimento residencial, né? Que você tem cada lotezinho de apartamento. Então, realmente, se eles conseguem fazer isso com a precisão que eles conseguem, de alguma maneira a gente também consegue chegar perto disso, né? Então, foi realmente um engajamento muito grande para a gente iniciar essa jornada. A gente voltou desse benchmarking, no dia seguinte estávamos na obra, até pulei aqui uma parte. Já vou voltar, tá? Eu acho que só para falar. A gente foi para a obra, que é efetivamente o nosso Gemba. Então, no dia seguinte a esse benchmarking, estávamos lá. Eu passei 3 meses em obra para entender as principais dificuldades que eles tinham lá. E foi identificado que realmente a frente de planejamento era por onde a gente deveria começar. Eu acho que só voltando um pouco na literatura, né? Algumas delas foram indicação, inclusive, da Fernanda, né? Que era a nossa referência ali na Andrade. Então, a gente começou por esse livro. Fizemos algumas cumbucas na empresa, que são grupos de estudo com as principais lideranças. E é um livro muito bom, assim, pensando em gestão e realmente para abrir a cabeça inicialmente para o Lean. E aí começamos a nos aprofundar em leituras mais voltadas para a construção civil, né? Para a gente conseguir implementar ali em obra algumas ferramentas e alguns métodos para começar a ver resultado. Então, a gente leu alguns livros
Eu até conversei com um dos autores desse livro vermelho, que foi super receptivo também, então, quando é para falar de Lean, parece que as pessoas realmente têm muita vontade, a ideia é fazer isso em conjunto, né, e não isoladamente. Então, enfim, lemos vários livros, né, e aí, beleza, estamos em obra novamente, né. Então, entendemos que nosso principal gargalo aqui era efetivamente o planejamento, mas que faltava um pouco de conhecimento, de expertise para implementar a ferramenta. E a teoria ela é muito bonita, né? E chegava na prática e, meu Deus, como eu faço um pool planning, né? Coloquei um monte de post-it na parede e não sei o que fazer com eles. Então, foi realmente um pouco difícil de lidar com isso. Aí a gente foi buscar um pouco de conhecimento fora, então fizemos um curso lá no LIB, voltado para planejamento e controle de obras Lean. E, por fim, né, contamos com a ajuda da consultoria da Climb, em parceria com o Sérgio, inclusive, que foi para trazer um pouco aí de cabelo branco para a gente conseguir fazer rodar e realmente ver resultado, né? Porque também é difícil, são processos novos, são processos, de alguma maneira, que inicialmente são pesados, né? Esses processos, é uma rotina pesada, exige muita disciplina, e quando a pessoa não vê valor, né? Se o gestor de obra não está vendo valor, você acaba perdendo um pouco da legitimidade. Então, a gente trouxe a consultoria para realmente conseguir dar vazão e conseguir trazer resultado mais rápido para que todos enxergassem o valor do Lean e a gente tenha, enfim, o comprometimento dessas pessoas. Então, a gente está, inclusive, nessa fase, isso foi em outubro do ano passado, e até então, hoje a gente já tem implementado em todas as nossas obras ativas, né, o planejamento Lean. Hoje a gente já está iniciando essas obras por conta, né, então a própria equipe da Hype já entendeu o planejamento, os gestores estavam em obras antigas, já estão trazendo a metodologia para as suas obras novas, então foi uma implementação bem sucedida, né, que de alguma maneira está ganhando bastante aderência. Não é fácil, mas estamos no caminho, né, de chegar lá. Então, aqui eu acho que só para trazer um pouco de referência, né, do que a gente fez. Então, esse era um planejamento que a gente fazia antes, era um Gantt, 1.500 linhas para 2 pavimentos de um prédio, e era feito em escritório, atualização uma vez por mês, às vezes ia em obra, ligava para o gestor para entender como estava, o gestor tinha acesso à ferramenta, mas ele não gerenciava a sua obra por aí. Então, é realmente um planejamento bem tradicional que, na verdade, não funcionava, né? A gente não conseguia gerenciar prazo de obra por aqui e nem anomalias, né, de processo por aqui que não indicavam nenhum problema desse tipo. Então, a gente mudou, primeiramente, a ferramenta em si, né? Então, a gente não trabalha mais não temos mais nenhum tipo de project no escritório, a gente não trabalha mais, a gente trabalha somente em linha de balanço em 100% das nossas obras. E esse conceito de linha de balanço é muito importante, porque você consegue ver exatamente onde determinado serviço está acontecendo e quando, né? Então, fica muito fácil de ver, de repente, uma sobrecarga, um excesso de equipe, ou cruzamento entre atividades. Então, só de ter a linha de balanço, sem as rotinas, né, do Last Planner, que é o que eu vou comentar depois, já dá uma visão de obra, uma visão de negócio, do negócio, que é a obra, né, muito maior para ser gerenciada, né? Então, isso já foi uma mudança muito positiva. Esse é o segundo ponto, que é muito importante. A gente não construiu nenhum cronograma sem o mestre de obra, sem, de repente, um empreiteiro junto que entende daquela fase de obra específica que estamos planejando. A gente moveu 100% dessas equipes. Aquele ali, inclusive, entre chaves, é o mestre dessa obra. E realmente, como eu falei, né, eles são quem conhece, né? Eles que entendem dos problemas, eles que entendem efetivamente o método construtivo ali no Gemba, né, que é no local de trabalho, não no escritório, na obra, mas sim lá onde a gente está assentando o tijolo, né? Então lá é o Gemba efetivo e é ali que a gente tem que entender enfim, que problemas a gente tem. Então a gente trouxe muito dessas pessoas para o nosso planejamento. Aqui tem um outro exemplo, esse aqui é o Sérgio ali à esquerda, e ali é o nosso empreiteiro, né? Esse empreiteiro era de instalações hidráulicas, e até nessa mesma reunião a gente tinha um empreiteiro de estrutura, né? Quando a gente estava fazendo esse planejamento, e foi muito legal de ver o casamento entre eles, né? De, cara, eu não consigo fazer isso nesse prazo, não conte com isso, né? Ou, para fazer isso nesse prazo, eu preciso que você faça determinada coisa antes de mim. Então, foi muito bom de ver a negociação entre eles para a gente conseguir chegar no prazo final de obra que a empresa precisa, né, para chegar na nossa meta. Então, isso é bem importante, envolver as pessoas certas no planejamento, de forma muito integrada. E, bom, esse aqui é um resultado final, intermediário do nosso planejamento, né, então já tem até uma atualização, mas essa aqui é a nossa gestão visual, então a gente tem desde a linha de balanço. Ali, colorido embaixo, é um planejamento de fachada, então é um planejamento um pouco mais detalhado de como a gente vai fazer cada uma das etapas das nossas fachadas.
Ali tem detalhamento dos pacotes, enfim, alguns outros controles ali de saldo também para ver se o fluxo da obra está correndo conforme previsto, né? Então, é assim que a gente gerencia. Usamos basicamente o Last Planner, então essa é a ferramenta, né, Lean, que a gente usa, que consiste aí em algumas disciplinas, em algumas rotinas de planejamento. A primeira delas é o longo prazo, né, então é construir o seu planejamento de longo prazo. Isso acontece uma vez e, eventualmente, alguma correção, algum ajuste da linha de base. Não é o ideal, mas, se necessário, ela será reajustada. E aí a gente tem algumas outras rotinas que são as reuniões de médio prazo e curto prazo. A reunião de médio prazo é onde a gente vai tornar as atividades execuíveis, né? Então, a gente vai identificar todas as restrições e ter um plano de ação para cada uma delas para serem eliminadas. Isso acontece uma vez por semana. É a reunião que a gente tem mais dificuldade de implementar, né? Então, tem que ser uma reunião muito ágil e, às vezes, a gente não está preparado corretamente para ela, mas é uma das reuniões mais importantes que, se alguma restrição não for eliminada, é justamente o que vai travar a sua produção, né? Então, ela precisa ser feita, mas precisa ser treinada, né? Enfim, para ser bastante efetiva, chamar o pessoal do escritório para participar, isso é bem importante. E aí, por fim, né, a gente tem a reunião semanal. Na reunião semanal, a gente vai entender o que aconteceu de errado na última semana, né, que algum prazo não tenha sido cumprido e por quê, né, análise de causa. E aí, planejar a semana seguinte, já prevendo alguma ação corretiva e alguma ação de bloqueio de causa para corrigir esse problema. Então, são essas nossas rotinas. O longo prazo, ele acontece quando necessário, né, como eu comentei. E o médio prazo e o curto prazo, ele tem que acontecer sempre, né, não tem como não acontecer. Hoje, a gente faz uma reunião de médio prazo de 8 semanas para frente. E aí, onde mais a gente tem investido, né? Então, tem essa grande frente ali em obra, né, de efetivamente implementar a ferramenta de planejamento, que já vem dando bastante resultado, mas a gente investiu também bastante em pessoas, né? Então, na frente de treinamento e capacitação, esse é uma das dinâmicas que a gente fez, era uma fábrica de caixinha, e a gente trazia um pouco dos conceitos Lean, para a pessoa ver que conseguiria produzir mais com menos recurso, né, numa área menor. E realmente foi bem bacana, assim, de ver a experiência, as pessoas ficaram bem animadas e bem engajadas. E aí, queria trazer o outro pilar, né? Então, fazendo esse paralelo ali, falei muito do ferramental, falei de fazer o necessário, a linha de balança traz essa visão de gestão, mas a gente tem que falar de pessoas também, né? Então, treinamento e capacitação é um pilar, mas a gente precisa também de um elemento estratégico muito forte. Então, ali na Hype, todos os nossos valores, a gente tem 5 valores hoje que foram construídos, todos eles estão alinhados com a filosofia do Lean, né? Nenhum deles vai contra o que o Lean prega, então a gente garante que vai existir um alinhamento e que os comportamentos e atitudes das pessoas vão ser valorizados conforme a filosofia. Então, eu vou passar por cada um deles rapidinho, para vocês entenderem. Então, o primeiro deles é estamos aqui pelo cliente. Como eu falei lá no início, né? Esse é, inclusive, um dos nossos posicionamentos estratégicos, é realmente entender a necessidade e o desejo do cliente e atendê-lo. Claro que visando, né, o nosso resultado financeiro também, né, não é a qualquer custo, mas com certeza focar no cliente, entender as suas necessidades, os seus problemas, respeitar, né, as suas devidas ali, dificuldades e atendê-los da melhor maneira possível. A gente tem até alguns casos, né, ali de atendimento mesmo. Então, teve um casal que queria pedir, o rapaz queria pedir a moça em casamento, na entrega, no dia da vistoria, se não me engano, do apartamento, e a gente plotou um monte de imagem, compramos um balão, e a gente fez toda uma festa ali para ele conseguir pedi-la em casamento, e isso é realmente transformar ali a experiência do casal da compra de um imóvel em algo muito positivo, muito extraordinário e inesquecível para eles de alguma maneira. Então, essa é a ideia desse primeiro pilar. O Lean fala exatamente sobre isso, né? O que o nosso cliente quer, né? E como que a gente vai gerar valor para o nosso cliente. Somos donos da nossa empresa, então esse pilar fala muito sobre o zelo, né, que a gente tem pelo espaço físico, pela empresa em si, mas também fala muito de não achar culpados, né, não ficar apontando dedos, e realmente entender que o problema muito provavelmente está num processo, né, que a gente precisa resolver de alguma maneira. Então, se você identificou o problema, você vai investigar a causa desse problema com as pessoas corretas e você vai resolvê-lo, né, de uma maneira como se a empresa fosse sua. Né? E, mais uma vez, aí está o Lean, né, de não apontar dedos, de não achar problemas em pessoas, e sim em processos, e conseguir otimizar aí para passar a gerar valor. Terceiro pilar, terceiro valor, vamos construir juntos. Então, aqui a gente fala muito da desdepartamentalização dos setores. Então, em geral, a gente acaba trabalhando muito em silos, né? É o meu setor contra o outro setor. Estamos tentando desconstruir isso ali na Hype, então, hoje a gente já trabalha com um senso um pouco maior de time.
em desenvolvimento imobiliário, em escritório, a gente começou a fazer uma rotina de Last Planner também, então as reuniões semanais, elas não são feitas pelo time do setor, né? Então, não é feito entre o time de projetos com o time de projetos, e sim a pessoa daquele projeto com o arquiteto daquele projeto, com o orçamentista daquele projeto, e juntos eles discutem como será o planejamento daquele desenvolvimento de produto, né? E não de maneira isolada enfim, gerando atritos. Estamos, inclusive, envolvendo o pessoal de obra em alguns momentos também para facilitar essa integração. Mas é realmente conseguir ter essa visão de time, né? E não de isolamento ali, de silos. Sempre podemos fazer melhor, e esse eu acho que não tem nem o que dizer. Isso está muito enraizado ali na gente, é o Kaizen, né? Por si só, é a melhoria contínua. E isso realmente é muito forte ali na Hype, é realmente estar insatisfeito o tempo inteiro e sempre querer fazer um pouquinho melhor todos os dias. Isso tem tudo a ver com o Lean também. Por fim, nosso resultado importa. PDCA, análise de causa raiz, produtividade, né? Esse valor vai falar sobre isso, vai falar sobre resolver os problemas da maneira correta, de maneira muito eficiente, muito efetiva. Como eu falei, analisando causa raiz, 5 porquês, e eu acho que tudo isso, mais uma vez, tem a ver com Lean, né? Acho que esse comparativo está claro, então é realmente se preocupar com o resultado da empresa, né? Então, tudo é muito bom, mas a gente precisa, no final do ano, gerar lucro, né? Essa é a nossa meta, se a gente não gera lucro, infelizmente, a gente não tem empresa para construir mais sonhos, né? Então, a gente precisa, efetivamente, focar no nosso resultado financeiro. Então, esses são nossos 5 pilares. Eu queria passar, acho que eu vou passar aqui para o final. Queria trazer um vídeo, né? Então, acho que a mensagem final é efetivamente se preocupar com a cultura da empresa, com as pessoas, como elas estão enxergando esse ideal, né, e como elas estão transformando isso em ações no dia a dia delas. Então, é realmente uma questão de transformação cultural. Por isso, eu queria trazer um vídeo para vocês, do nosso manifesto. Ele vai contar, resumidamente, aí um pouco desses nossos valores. E acho que o Cássio vai passar o vídeo. Nós mudamos. Mudamos porque o mundo parece não ver tudo aquilo que nós enxergamos. Mudamos porque sentimos a necessidade de nos sentir representados e conectados ao que realmente somos. Mudamos porque não estamos satisfeitos. Nunca. O constante movimento da nossa evolução nos faz querer atingir lugares nunca antes alcançados. O além não é o suficiente e nem nunca será. Mudamos porque queremos ser a melhor versão de nós mesmos. Queremos que você seja a melhor versão de si mesmo. Valorizamos nosso ativo mais importante, as pessoas. Queremos proporcionar experiências extraordinárias a todos. Somos jovens, inquietos, somos conectados, atuais, intensos. Somos fortes, descomplicados, cultos, inteligentes. Somos ativos, flexíveis e únicos. Somos tão únicos que juntos não nos importamos com obstáculos e limitações. Para nós, o extraordinário é estritamente necessário. Agora, você está preparado? Nós estamos. Nós somos Hype. E você? Don't worry. Be Hype. É isso, eu acho que o vídeo trouxe um pouquinho aí da nossa cultura mesmo, né, e dessa insatisfação que eu venho trazendo de realmente entregar resultados extraordinários, né, além do ordinário. E aí, por fim, eu vou deixar aqui meu contato, mas eu queria passar um último vídeo para vocês, que é um dos nossos últimos lançamentos, acho que nosso antepenúltimo lançamento, e para mostrar um pouquinho da cara do nosso negócio, né? Então, a gente realmente constrói imóveis, né? E constrói prédios, e eu queria trazer um pouquinho para vocês aí do que é esse projeto, do que são esses prédios, da nossa preocupação com o cliente. Então, a gente tem uma pegada bem diferente de área comum, de fachada, para realmente gerar valor ali para o cliente. Aí, queria passar para vocês bem curtinho também, um minutinho, para vocês conhecerem um pouco da gente.
Pessoal, então, seria isso, né? Eu queria compartilhar um pouquinho aí da nossa jornada, né? Que tem aí já faz 1 ano e pouquinho que estamos nisso, e realmente incentivá-los a começar, né? E, enfim, a se desafiar o tempo inteiro que o resultado vem, né? Com muito esforço. Então, é isso, eu fico super aberta a dúvidas agora. Legal, Luísa. Muito obrigado aí pela palestra, sensacional. Eu sempre, quando vejo a sua palestra aqui, eu acho muito bacana, porque ela sai da questão superficial, aí, vamos dizer assim, das ferramentas e vai fundo na questão da importância dos conceitos, da transformação cultural, como você colocou logo ali no final, né? A gente sabe que o Lean é uma mudança, acima de tudo, de paradigma, uma mudança de cultura mesmo, e isso fica muito claro na sua apresentação. Tem muitas perguntas aqui, tá? Eu vou começar aqui, tá, pessoal? Quem está aqui no chat nos acompanhando, vai mandando as perguntas, eu estou coletando aqui já, mas pode ir colocando aqui, eu já estou listando para passar para a Luísa. Queria começar, Luísa, uma primeira pergunta do CH Construções. Vai ser uma pergunta, diria, até antes, na verdade, se você me permite, vou fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os palestrantes aqui, né? Você mencionou isso, claro, durante a sua palestra, mas para quem está entrando aqui ainda na nossa transmissão, o que é Lean Construction para você ou para a Hype Empreendimento? Se você pudesse descrever aí em poucas palavras. Eu resumiria na palavra realmente filosofia, né? Então, Legal. Não é a ferramenta, mais uma vez, e sim você existir em um modo Lean, né? Então, até fazendo um paralelo aí, eu trago esse exemplo às vezes, ele é bastante pessoal, mas eu gosto de trazer. Desde, né, você vai arrumar seu quarto, né? Você consegue fazer isso de um método extremamente eficiente em que você só abre a porta uma vez. Você consegue lavar a louça de uma maneira muito eficiente e é você respirar, né, essa eficiência e sempre conseguir otimizar processos, entender como faz, no Gemba lá, você lavar a louça e aí você ter realmente efetivas mudanças. Então, para mim é um estado ali de realmente existência e realmente pensar Lean e ser Lean, né? Então, eu acho que resumiria dessa maneira e as ferramentas vêm como meio para você conseguir, de alguma forma, enxergar onde está o seu valor, enxergar onde está o desperdício, mas não mais que isso, né? Realmente esse estado de espírito. Sim. Não, muito legal você ter falado isso, né? Porque ontem a gente teve o Alexandre lá da Serrolim também, que tem bastante experiência aí no assunto, e ele falava a mesma coisa, que o Lean ele vai entrando assim na veia, né? Vamos dizer assim, e você começa a enxergar desperdícios em todos os lugares, né? E onde você vai, a maneira, você começa a repensar a forma de fazer as coisas, que liga muito com isso que você falou. Eu já passo aqui para as primeiras perguntas que tem no nosso chat aqui, Luísa. A primeira pergunta aqui da CH Construções, que é uma pergunta também muito típica, né, que acaba aparecendo principalmente para as construtoras que estão nesse momento que a Hype se encontra, ou seja, no início da jornada Lean. A pergunta dele é: quais são as maiores dificuldades na implementação, né, na implantação do Lean na Hype? Se você pudesse comentar com a gente, por favor. Tá, eu diria que teve uma dificuldade principal, na verdade, que foi conseguir ajustar uma rotina que já é bastante intensa, né, dos gestores de obra, do pessoal do escritório, a uma rotina Lean, né? Então, uma rotina muito colaborativa, participativa e que tem disciplina. Então, é uma reunião por semana, 1 hora, 2 horas de reunião, eventualmente. A gente tem 9 projetos ativos, então, para um coordenador de projetos fica muito difícil, né, conseguir conciliar isso diante da rotina dele. Então, acho que o maior desafio que a gente teve foi realmente conseguir conciliar, não foi em visualizar o valor, então as pessoas realmente compraram muito a ideia, mas era muito difícil colocar em prática, porque exige muita disciplina e um hábito, né, uma mudança de hábito muito forte, e aí a gente tinha, às vezes, um embate de não dá tempo, não consigo, não vai dar para participar dessa, e aí isso vai quebrando um pouco, né, a evolução do modelo. Mas, em geral, a gente tem buscado soluções diferentes, nesse caso, para conseguir atender as demandas de todo mundo e conseguir, mesmo assim, gerar valor, né, para as nossas obras. Então, acho que eu diria que o maior desafio foi realmente essa conciliação ali de trabalhos. Legal, legal. Tem também uma outra pergunta, Luísa, que é parecida um pouco com essa, né? Na verdade, vai também na questão de troca, né, de sistemas ou de maneiras de se fazer. Aqui, no caso, essa pergunta do Renato Oliveira, sobre a questão do planejamento, perguntando como foi a troca do project, né? Você mencionou que você tinha um project de 1.500 linhas. Como foi feita essa troca do project para a linha de balanço? Se houve alguma dificuldade com a adaptação da equipe? Foi uma mudança bem agressiva, eu diria. Foi realmente, cara, num dia a gente usa Project, no outro dia, cara, acabou, agora a gente vai usar a linha de balanço. E, claro, muito treinamento, muita capacitação. Então, a primeira tentativa que eu fiz sozinha lá no canteiro não deu muito certo, eu não tinha
Eu até em um dos outros cases que eu trago, eu mostro exatamente como eu comecei a evolução da linha de balanço. Então, eu iniciei de uma forma extremamente detalhada, né? Então, eu peguei o project, transferi para a linha de balanço e, cara, não funciona, porque ficam mini atividades extremamente bagunçado, nem parecia uma linha de balanço, assim, você não conseguia ver o fluxo da atividade ao longo dos pavimentos. Então, eu tive bastante dificuldade nisso, eu particular, né, no momento que fui implementar, aí mudei para lotes pequenos demais, então estava fazendo por apartamento, não funcionou também, porque eram lotes muito pequenos, eu não conseguia administrar as atividades. E aí, no terceiro momento, que foi quando entrou a consultoria, eles realmente me apresentaram alguns modelos um pouco diferentes, como os pacotes de serviço, e aí a gente consegue gerenciar de uma forma muito mais adequada. Então, foi progressivo no sentido de que eu comecei a estudar mais sobre isso e tentei implementar sozinha, mas no momento em que a gente teve um modelo, no dia seguinte todos eles estavam treinados, capacitados e começando a implementar em cada uma das obras, né? A gente foi por obra, né? Então a gente começou com 2, se eu não me engano. Então no primeiro dia é o dia em que a gente passa todos os conceitos, a gente faz junto no post-it, aí a gente contratou uma ferramenta também para dar suporte nessa implementação, aos quais todos foram treinados também para usar a ferramenta. Então foi um movimento brusco, eu diria, porque foi, assim, realmente muito rápido no momento que a gente entendeu como funcionaria, a gente mudou, né? Mas óbvio que teve um tempo ali de muitas tentativas e erros, né? Sim, não, muito legal, né? Porque o Lean tem esse componente de experimentação, né? Da gente tentando tentar encontrar a melhor maneira conforme vai avançando na implementação. Deixa eu, antes que eu me esqueça, tá, Luísa? Tem algumas pessoas aqui, você mencionou alguns livros durante a sua jornada ali, que acabou conhecendo o Lean, né? Você mencionou o livro do Dan Fauchier, eu acho que é aquele livro vermelho, né? Que é do consultor que você fez o contato nos Estados Unidos. Depois, pessoal, se você puder passar, Luiz, o nome desses livros, porque tem pessoas que querem saber qual foi essa literatura. Essa é uma pergunta bastante recorrente, acho que o Lauro perguntou aqui, tem um outro colega, acho que o Paulo, também perguntou se você poderia depois passar o nome dos livros, pode ser? Com certeza. Beleza, pessoal, então depois eu pego aqui com a Luísa e mando por e-mail aí para quem está cadastrado na jornada, tá bom? Tem até, se vocês colocarem, acho que eu tô com a tela compartilhada, né? Se vocês colocarem o celular aqui na tela, vocês conseguem acessar a apresentação também. Então, podem ficar à vontade ali, acho que tem os livros. Legal, boa ideia. Com certeza passo também para o Sérgio ali os nomes. Show, beleza. Bom, temos mais perguntas aqui, bastante perguntas, pessoas elogiando também a apresentação, Luísa. Tem algumas perguntas ligadas à questão da cadeia de suprimentos, tá? Eu vou tentar colocar elas, vou pegar uma primeiro aqui, com a questão de capacitação dos empreiteiros. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre a questão, se vocês ajudam os empreiteiros na questão de treinamentos e cursos. Existe algum programa nesse sentido? Especificamente em relação ao Lean ou em relação ao... Não, de modo geral. Falou de modo geral aqui. Temos, né, acho que de maneira um pouco mais tradicional, né, então no início de cada serviço a gente tem um alinhamento muito claro de contrato. Esse foi um erro do passado já, de eventualmente no contrato não estar muito claro quais são todas as diretrizes, quais são todos os serviços que serão executados. Então hoje a gente tem isso bem definido. E aí no momento de entrada, né, o empreiteiro em si ou o encarregado, eles participam dessas reuniões regularmente. Então reunião de curto prazo, obrigatória a presença de todo encarregado que está em obra ativo. Então eles já vão entendendo um pouco dessa cultura. Em relação aos serviços em si, eu diria que é um pouco mais tradicional, né? Então, a gente capacita, né, todos os operadores no início de todo o serviço, né, ou na mudança, eventualmente, algum funcionário. Aí, eu acho que isso seria um pouco mais tradicional. Mas, em relação ao Lean em si, essa participação é obrigatória em todas as reuniões. E, sim, aí tem uma conversa de alinhamento inicial, de como a gente funciona, qual é o modelo, e para todos estarem na mesma página. Tá, o Diego também aqui pergunta, uma pergunta parecida com essa, na questão de como que a Hype engaja os fornecedores na cultura Lean, né? Sejam aí os subcontratados ou fornecedores de materiais, mas se existe também alguns exemplos de otimização ou geração de valor percebidos pela empresa que vem dos subcontratados ou dos fornecedores de materiais. Já deu tempo de perceber isso daí, Luísa? Tem algum exemplo que consiga ver a geração de valor vindo dos subcontratados ou de fornecedores de materiais? Vamos lá, acho que eu tenho exemplos mais qualitativos, né? Então, mais Legal. de feedbacks, de elogios em si. Fornecedor de material, eu confesso que não chegamos lá ainda. O que a gente mudou muito foi o processo de compras, né? Então, a gente acaba tendo um processo mais eficiente, a gente acaba gerando mais valor e mais redução, porque a gente tem mais prazo, né, para cotação, a gente tem mais prazo para negociação. Então, isso facilitou para a gente. Não sei se chegou lá no fornecedor, né? Então, até tem livros que propõem, de, inclusive, você avançar lá no processo
produtivo do teu fornecedor para torná-lo mais efetivo, para reduzir preço e você conseguir um preço melhor, mas não chegamos nesse nível ainda. Acho que fornecedor de material seria mais nosso processo de compras que efetivamente ficou mais saudável, né? Aí, Sim. da parte de empreiteiros mesmo, de subcontratadas e os encarregados, eu sei que eu estive presente, inclusive, numa obra em que ele comentou isso, que ele já tinha trabalhado com a Hype em outras obras, e dele chegou no final e falou, agora sim esse negócio vai funcionar, vamos para frente, gosto realmente dessa metodologia e eu quero trabalhar com empresa que funciona dessa maneira, né? Então, eu sei que tem esses feedbacks muito qualitativos, principalmente quando existe negociação entre dois empreiteiros, então, normalmente é motivo de briga ou de estresse, porque não conseguia avançar na frente, porque o outro não tinha terminado. Então, isso traz bastante vantagem para eles que conseguem efetivamente produzir mais, né? Então, mas é um feedback hoje bastante qualitativo que vem deles, né? Não vem um feedback, não veio ainda, pelo menos não chegou a mim. Eu posso até interessante essa pergunta que eu vou inclusive investigar, né, com os gestores, com os mestres, para entender se de repente para eles chegou. Mas até onde eu sei, dos subcontratados têm mais feedback qualitativo e não ainda, enfim monetário. Legal. Legal, aproveitar que a gente está falando de subcontratados, né? O André Nascimento Sequim acaba perguntando também qual que é a composição nas obras da Hype referente ao percentual de serviço realizado com mão de obra própria e com mão de obra terceirizada, e também quais são os principais serviços terceirizados, se você puder compartilhar com a gente. Tá, claro. É bem recente essa mudança de mão de obra terceirizada para mão de obra própria, a gente chama de MOP ali na Hype. Começou no final do último ano, começamos com a equipe de estrutura. Hoje é uma das que mais geram valor para a gente, então, claro que tem que ter um super cuidado com gestão dessa equipe, porque se você fica com uma equipe ociosa 2 meses, muito provavelmente teu lucro vai zero, né? Então, realmente tem que ter um fluxo bastante intenso e um cadenciamento de atividades muito bem planejados. Mas a equipe estrutura, com certeza, está voando ali, está indo super bem em relação a prazo, em relação a custo também, em relação a produtividade. E, inclusive, a reutilização de materiais ficou muito mais fácil de gerenciar também esses desperdícios de resíduos mesmo. Hoje a gente trabalha com estrutura, com alvenaria, com emboço e começamos com instalações também. Então, a gente começou no final do último ano, já estamos com todas essas equipes. A gente ainda está estudando, algumas são mais viáveis que outras, né? A gente ainda não concretizou todos os estudos, mas, em princípio, a gente tem essas equipes. Então, eu diria ali num percentual, como a gente tem um volume grande de obras, talvez uns 80%, mas hoje a gente tem cerca de 45 colaboradores já contratados para mão de obra própria mesmo. Legal. Só um comentário também gostaria de fazer, né? O Eliseu Batista também fez um comentário interessante aqui. Ele fala a questão de tecnologia e inovações, né? Ele diz que não é contra, pelo contrário, mas que às vezes ele vê que nessas implantações, às vezes os profissionais, às vezes como estão lá na ponta, acabam ficando à margem ali da implantação. Como tem sido feito o engajamento, Luísa, desses profissionais que trabalham ali no canteiro de obras, dentro desse processo de transformação Lean que a Hype vem trabalhando ao longo desse ano? Posso pedir para você repetir a pergunta? Desculpa. Não, sim. O Eliseu Batista comentou sobre o engajamento ali dos trabalhadores, né? Das pessoas que ele comentou, muitas empresas às vezes acabam falando de tecnologia, inovações. Na visão dele, ele acha que em alguns casos acaba acontecendo dos trabalhadores, aqueles que estão lá no chão de fábrica, ficar um pouco à margem do que está sendo trabalhado em termos de inovações ou tecnologia. Como que é feito essa integração aí do pessoal vamos dizer assim, do chão de fábrica, né? Carpinteiros, pedreiros, você mencionou um pouquinho das rotinas, né? Acho que de curto prazo, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Perdão, eu tinha perdido um pedacinho da frase daí. Não, tranquilo. Não ia conseguir responder, mas está claro agora. Em princípio, a gente não tem ações específicas voltadas para isso, mas como eu falei, eles participam obrigatoriamente das nossas rotinas de planejamento, né? Então, isso por si só já os traz para muito perto da nossa produção e do nosso gerenciamento ali dos processos. Então, eu acredito que seria mais isso. Eu lembro até de um caso, inclusive, com o Sérgio, eu gosto de trazer também esse exemplo. A gente estava querendo fazer a produção de alvenaria por apartamento, né? Entregue em lotes de apartamento. E o empreiteiro não queria. Ele falou, não, eu sou muito mais produtivo começando a laje inteira, cada um em um apartamento, vou fazendo, vou terminando e depois pulo para outro pavimento. E aí o Sérgio insistiu, né? Não, mas você entende que por pavimento você consegue liberar o trabalho do outro colega que vem atrás? Não acho que não deixa o rabo, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E daí a posição do Sérgio foi muito de respeitar, né, essa posição dele e falar, cara, beleza, mas vamos mapear o teu método
para que o seu método seja mais eficiente possível. Faz do teu jeito, mas vamos fazer do teu jeito da melhor maneira possível. Né? Então, eu acho que precisa existir essa flexibilidade no início para a gente não espantar as pessoas, né? Então, é realmente muitos anos ali de hábitos, de cultura, e às vezes é difícil mesmo de mostrar para a pessoa com números ali, enfim, qual que seria o método ideal, pensando em eficiência de obra global, né? Talvez a eficiência dele, inclusive, seja melhor, seja mais alta da forma que ele quer fazer, mas pensando em obra global, não. Então, é bem importante isso estar claro para todo novo contratado, né? Então, a gente quer formar parceiros de mão de obra e que esses parceiros estejam alinhados com a nossa cultura. Então, se o nosso método é construir em lotes menores, meia laje, vai ser construído meia laje, isso tem que estar alinhado, né? Então, mas a forma de engajá-los, eu acho que tem que ser muito flexível no começo, mas é realmente fazê-los participar e fazê-los ser ouvido, né? Então, que problema você teve? Essa semana tive um problema com tal, enfim, com a Talisca XYZ por causa disso. Mas o que aconteceu? Qual que foi a causa? Vamos entender um pouquinho melhor, mas por quê? E aí, com isso, resolver o problema da pessoa, né? E efetivamente, enfim, ir resolvendo aos poucos e tirando ali as pedrinhas do sapato. Sim, interessante isso que você comenta, né? Você comentou durante a apresentação também, eu até anotei aqui essa questão do respeito, né, pelos operários, respeito pelo ser humano, e procurar entender a maneira que ele faz, através, principalmente, até uma palavra que você mencionou, achei muito legal, eu sempre bato nessa palavra, assim, sempre falo, tanto nas apresentações ou palestras, que é a questão de ir no Gemba, né? Para quem está nos assistindo, tá, pessoal, e não conhece essa palavra, é uma palavra japonesa que significa o local onde as coisas acontecem. A Luísa mencionou isso muito bem aqui durante a apresentação, né? E falou dessa questão de ir lá, ver o que acontece, entender o lado do operário, respeitar ali a maneira que ele trabalha, entender o ponto de vista dele, para que sim, a empresa possa melhorar em conjunto, né? Levando em consideração aquilo que ele pensa. E nesse sentido, é interessante, Luiz, a gente tem uma audiência aqui bem diversificada. Essa pergunta eu não sei até, porque é uma pergunta relativa a questões até trabalhistas. É um advogado aqui que pergunta, o João Colucci, pergunta se gostaria de saber se há dados sobre a relação entre a aplicação da filosofia Lean no Gemba, ali no chão de fábrica, e a redução de demandas trabalhistas. Ele dá os parabéns também pelo evento aqui, pela palestra. Existe alguma relação? Já é possível sentir algum resultado nesse sentido? Diminuíram aí? O pessoal está mais feliz trabalhando lá? O que tem, na verdade, com um processo muito claro, com um planejamento muito assertivo, a gente executa processos de maneira correta e com antecedência, então a gente acaba se prevenindo de problemas, né? Então, isso com certeza, eu não tenho essa análise estatística feita, tá? Da relação entre as trabalhistas e o Lean, porém, a gente teve sim uma melhora, principalmente em evasão, né? Então, a gente já teve alguns problemas de o empreiteiro não conseguir controlar, né, o seu financeiro mesmo, né, e calcular o quanto de produtividade ele precisa ter para gerar o retorno que ele precisa para sustentar a folha dele. Então, com o Lean, como a gente acaba tendo um pouco mais de atenção nesse planejamento, a gente acaba dando um pouco mais de suporte para esses empreiteiros e a gente tem a tendência, né, de ajudá-los e de suportá-los e eles acabam também ficando mais positivos, né? Então, acho que isso reduz, né, indiretamente reduz também a evasão, reduz eventuais problemas passivos que a gente tenha com os seus respectivos funcionários, né? Então, sim tem uma relação indireta ali, não provei ainda por A mais B, mas com certeza tem sim uma relação direta, principalmente nessa questão de dar assistência aos empreiteiros de uma forma muito mais planejada, né, e segura. Então, isso sim. Legal, legal. Interessante a pergunta, né? Até eu lembro de um professor que ele sempre comentava, né? Essas questões ainda são questões até a serem tratadas. Então, fica aí a dica para o nosso amigo João Colucci, uma boa questão de pesquisa, João Colucci, para trabalhar aí numa pesquisa futura. Aí o pessoal que trabalha no ambiente construído, quiser fazer aí uma pesquisa interdisciplinar, o pessoal da advocacia entender se existe essa relação, eu creio até que sim, mas interessante o ponto de vista da Luísa. O Arthur Felipe, Luísa, pergunta também sobre a questão da modificação dos apartamentos, né? Gostaria de saber como que a Hype trabalha na questão de modificação dos apartamentos no conceito Lean, se trabalha em plano separado. Vocês customizam os apartamentos? Existe uma personalização? E se existe, como que isso é feito? Nós começamos muito recente também, então os primeiros empreendimentos que estão executando as modificações é agora, né? A gente está começando agora esse mês, então acho que talvez até nem, acredito que esse mês, na verdade, mas a gente começou no início do último ano, começamos de maneira bem testar rápido, né? Então a gente pegou um empreendimento específico, cara, vamos vender e vamos ver o que acontece,
Aí a gente teve uma aceitação muito positiva, beleza, agora vamos planejar um pouco melhor o nosso orçamento, vamos planejar um pouco melhor o atendimento a esses clientes, mas a gente fez um teste, assim, né, para ver se ia ter primeiramente a aceitação da venda. E teve, hoje a gente não são todos, a gente não tem uma personalização completa, né, a gente tem alguns kits, então a gente trabalha com piso, trabalha com todo tipo de revestimento, a gente trabalha com louças, e mais alguns outros aspectos, mas a gente ainda não está trabalhando, por exemplo, com modificação de parede, com modificação de pontos. Isso ainda vai para uma fase B que a gente vai iniciar esse ano. Mas, por enquanto, a gente trabalha com alguns kits. Confesso que não sei como isso tem ido para a obra de uma maneira eficiente, mas eu tenho certeza que hoje, em algum momento da fase de médio prazo do planejamento, aparece sim a questão de vai ter personalização, né? E esse planejamento chega para eles de uma forma organizada por mini lotes, né? Então, por lote de apartamento devidamente identificado para que eles consigam executar da maneira correta. Mas ainda não tive o retorno da conclusão desses serviços para repassar um aspecto aí, talvez algum ponto de melhoria que a gente precise desenvolver. Mas, em princípio, estamos fazendo dessa maneira. Então, a gente realmente fez um teste para entender com os clientes o que eles queriam, como eles queriam, entender também valores, né, o quanto nossos clientes estavam dispostos a pagar pelo serviço. E aí começamos a rodar e agora a gente está aplicando isso em grande parte dos nossos empreendimentos, que estão em fase possível de ser executado, né? Porque a gente também tem um limite ali de data para determinada modificação, para a gente não ter nenhum tipo de retrabalho, ou, enfim, desperdício ali de material que tenha sido comprado a mais. Então, esse cuidado a gente tem desde o início. Interessante também isso, ligado muito à questão do valor, né, Luísa, para o cliente, né? A visão, a empresa oferecer esse tipo de trabalho, de serviço aí, creio que agrega muito valor aí para quem está adquirindo os apartamentos da Hype. Eu queria só lembrar o pessoal aqui, tem muita gente ainda perguntando aqui sobre a questão dos livros, tá? A Luísa mencionou realmente alguns livros durante a apresentação. Na tela, vocês conseguem ver ali que tem o QR Code ali da apresentação dela, e ali vocês conseguem dar uma olhada nos livros que ela mencionou. De qualquer maneira, para quem não acessar por ali, eu vou pegar depois com a Luísa o nome dos livros e mando por e-mail para quem tiver inscrito na jornada, tá bom? Vou passar aqui e continuar. Tem uma pergunta de José Luiz Amaral, Luísa, sobre a questão de metodologias ágeis na Hype. Se vocês também utilizam alguma metodologia ou metodologias ágeis na Hype. Tá. Sim e não. Então, hoje a gente não tem um método de, por exemplo, gerenciamento de projetos, para falar de um Scrum, a gente não tem ele fixo, não é regra, né? Precisa ser trabalhado com essa metodologia. Porém, a gente tem acesso às leituras e temos equipes que utilizam dessas ferramentas, né? E desses modelos aí de gestão. Então, sim e não, a gente tenta trazer muito esse conceito de testar rápido e errar rápido, né? Então, fazer um mini protótipo, tentar em um empreendimento as coisas e aí expandir para os outros. Então, por exemplo, ali na minha área, né, a gente trabalha muito com projetos de melhoria, então toda melhoria que a gente vai implementar, a gente tenta fazer focalizado em um único empreendimento, e a gente já colhe todos os feedbacks possíveis da implementação e aí expande para as outras áreas, né? Então, é um conceito ágil, né? Não é uma metodologia específica, não é Scrum especificamente, mas a gente tenta muito trazer esse conceito para o dia a dia para a gente errar rápido e errar pequeno, né? Para depois conseguir avançar. E aí, rotinas de acompanhamento, eu ali no meu time, como eu falei, não é fixo, né? Então, os gestores acabam ficando livres, a gente não padronizou isso na empresa, mas ali no meu time eu tento fazer também alinhamentos, entregas com um horizonte ali de 1 ou 2 semanas, né? E acompanhamento, em alguns momentos, a necessidade de ter acompanhamento diário, em outros momentos não tanto, né? Se a pessoa já tem uma independência um pouco maior, então a gente não tem isso bem rígido, mas a gente tem esse modelinho aí de um horizonte de curto prazo para conseguir perseguir aquela entrega e quebrar essas ações em microatividades para conseguir gerenciando ao longo da semana. Então, isso acontece. Esse alinhamento semanal acontece em praticamente quase todos os setores, né? Essas reuniões semanais de alinhamento de entregas. Legal. Eu queria fazer um comentário, se me permite, Luiz, em relação a isso também, porque é uma pergunta que me fazem também bastante, sobre a questão de metodologias ágeis, né? Existe, pessoal, na minha visão, uma interface bem interessante entre o Lean, algumas habilidades, né? Vou dizer até o próprio Last Planner, que a Luísa mencionou durante a apresentação. Algumas pessoas até consideram, já vi até achei interessante um dia, Luísa, em uma das lives que eu assisti, não lembro se foi da Deloitte ou de qual empresa, falando que o Last Planner seria o Scrum da construção, né? Que ele compartilha de muitos princípios, né? Ele é também uma metodologia que promove a colaboração,
descentralização, agilidade nas decisões, né? A gente tem lá um curto prazo, curtíssimo prazo, rotinas de check-in, check-out, então possui muita sinergia, eu diria também, embora não seja, algumas pessoas consideram o próprio Last Planner como sendo também uma metodologia ágil também, tá, José Luiz? Então, só complementando aí a resposta da Luísa, ela falou bastante nessa parte aí de escritório, mas o Last Planner poderia ser entendido também, teria, vamos dizer, características comuns com algumas metodologias ágeis, como o Scrum, que ela mencionou, tá bom? O pessoal está elogiando aqui, Luísa, o vídeo do empreendimento, né? E até perguntaram se você tem o link específico de divulgação desse vídeo. Se você puder depois compartilhar, não sei se está disponível isso em algum site ali da Hype? Temos sim, a resposta é sim. Eu vou averiguar. Eu tenho o link do vídeo em si, né? Tá no YouTube, enfim, tá liberado. Mas, de repente, a gente tem uma plataforma um pouco melhor para eu passar isso para vocês. Mas eu consigo, com certeza. Mando para você também, Sérgio, ao final aqui da conversa. Não, tranquilo. Eu ia pedir também, eu estou vendo aqui que a sua tela ainda está compartilhada, né? Na último slide, se você puder até parar compartilhamento, daí a gente consegue voltar aqui com o pessoal, trocar ideias com eles. E depois ali vai estar gravado, tá, pessoal? Depois o QR Code ali vocês conseguem acessar para ver a apresentação da Luísa também, tá? Vou passar aqui para as outras perguntas, Luísa, enquanto você vai ali liberando o compartilhamento. Temos pergunta aqui do Carlos Giordelli, né, falando sobre a questão aí já de resultados. Apesar do pouco tempo de implantação, né, ele até coloca aqui, faz praticamente 1 ano ou menos do que isso, se já foi identificado em percentual em relação a reduções de prazo e custos, se você teria aí alguma coisa nesse sentido para colocar. E eu até agregaria nessa pergunta, né, tanto a questão quantitativa, se tem algo qualitativo também que você gostaria de mencionar como um resultado já observado por você e pela empresa. Tá. O que eu consigo trazer hoje, então, a gente iniciou, na verdade, com a consultoria, efetivamente, o Lean em outubro, né? Foi quando a gente começou ali o diagnóstico, né? E desenvolveu o plano de ação. Então, nenhuma dessas obras estão finalizadas. E, enfim, a gente considera também que o pós-obra, muito provavelmente, é um resultado, né? A diminuição de pós-obra pode ser um resultado também ali de uma aplicação efetiva do Lean, né? Com aplicação correta de qualidade, com esse planejamento. Então, ainda não tem o número desses empreendimentos fechados. O que a gente vê de melhoria, primeiro, qualitativa muito, né? Então, até já comentei com o Sérgio, realmente agradecimentos de algumas pessoas, obrigada por trazerem o Lean, né, principalmente para a parte de desenvolvimento imobiliário. Então, a gente conseguiu executar uma ação. Ali a gente implementou o Last Planner também, eu acho que só para ficar claro, também não falando especificamente da parte de desenvolvimento de produto, mas a gente também implementou o Last Planner praticamente igual à obra, né, então é o mesmo modelo, com exceção da linha de balanço, que a gente não faz naquele caso, mas é uma gestão de projetos mesmo pelo Last Planner, com as rotinas iguais, e ali sim foi recebido feedback muito positivo das reuniões de curto prazo em time, porque a gente tem uma negociação e um elemento muito mais claro, e principalmente elemento de prioridades, né? Então isso trouxe muito mais resultado, a alocação do recurso no momento correto, né? E não às vezes correr para entregar algo que na verdade não precisava ser entregue naquela semana. Então isso com certeza é visível, né? Então esse feedback qualitativo é bastante relevante para a gente, uma estabilidade de processo, e mesmo que às vezes a gente tenha anomalias, a gente consegue identificar anomalias, então a gente tem todos os problemas registrados que já aconteceram com os nossos projetos, tanto problemas de obra quanto problemas de escritório, então a gente consegue agir em cima deles, isso é muito positivo também. Se for falar em número, o que a gente tem hoje de proposta é mais na frente de estrutura, eu diria. Então hoje a gente está fazendo as nossas lajes, cada ciclo de laje de 10 dias, e esse é um vocabulário inclusive comum para todos os gestores, né, o ciclo da laje de 10 dias, e a gente está com uma proposta de descer para 7, né, essa nossa meta aí, nos nossos próximos, a partir de agora, dos empreendimentos que estão em fase de estrutura, todos eles vão descer para 7 dias de laje, e a gente vai fazer isso puramente com a filosofia Lean, né? Então, com o estudo ali dos planos de ataque, né, e do planejamento efetivamente da equipe. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, e com certeza de um tempo para cá isso vem melhorando. Então, antigamente a gente fazia uma laje meia mês, né? Então, era realmente um tempo, uma laje mês. Então, era um tempo excessivo, né? E a gente conseguiu reduzir isso. Não sei o efeito causal, se foi 100% por causa do Lean. Eu acho que tem uma gestão também mais madura,
tem um planejamento melhor executado, não só de Lean, mas também ali das pessoas próximas da operação. Então, acho que é um conjunto de coisas, mas se fosse para apontar talvez um número, seria esse, mas a gente ainda não fechou todos os estudos para trazer efetivamente o resultado positivo. Mas com certeza a gente vê muito mais estabilidade, né? E cumprimento de prazos. Sempre os prazos eram perdidos e agora a gente consegue ir terminando as nossas etapas no prazo previsto de cada uma delas. Show de bola. Essa questão da aderência é muito importante, né? Que você comentou, a questão da estabilidade. Realmente, o Last Planner, tá, pessoal? Para quem está nos assistindo aqui também, acho muito legal isso que a Luísa comentou, porque ele é um ponto de partida ali para criar essa estabilidade, e essa estabilidade, a gente tem até algumas frameworks, né? Algumas estruturas aí que tentam simbolizar a filosofia Lean, e se a gente olhar, uma delas muito conhecida, do Lean Construction Institute, é uma casinha do Lean, e tem até os pilares, que a Luísa também comenta ali durante a apresentação, de just in time, das pessoas, né, o JIDOCA, mas na base da casa tem estabilidade, que seria basicamente conseguir fazer as coisas conforme planejado, como ela falou. Então, essa questão da aderência realmente é um resultado muito importante. O Lauro aqui, eu vou passar para uma outra pergunta, tá, Luiz? O Lauro Kirsten Jr. pergunta também se para as obras sem repetição, se as linhas de balanço funcionam. Vocês têm alguma coisa para comentar? Um exemplo, não sei se tem alguma obra específica. Em geral, o que eu vejo, assim, principalmente em construção pesada, mesmo uma linha, acho que até o Bernardo da Climb, ele traz esse exemplo, que eu acho que é uma linha de trem, né? Então, parece não ter uma repetição, mas você consegue quebrar em lotes de metragens, né? Então, a cada 10 metros, né, eu repito o mesmo processo. Então, acho que a primeira tentativa seria ver se não tem realmente um lote de repetição nessa obra, né? Eu não sei a qual exemplo você se refere exatamente, né? Mas entender se efetivamente não tem um lote de repetição, mesmo que sejam alguns lotes de repetição. Se não houver nenhum tipo de lote de repetição, eu não sei se a linha de balanço é a melhor. Aí, certo, você pode me corrigir também, mas eu acho que a linha de balanço ela serve justamente para a gente conseguir ver o balanceamento das atividades em cada um dos pavimentos que estão sendo repetidos. Então, para mim, no meu conceito, funciona se tiver um lote de repetição. Mas o Last Planner não, né? O Last Planner é a filosofia de planejamento que aí você consegue utilizar para todo tipo de obra, né? Então, ele independe do lote de repetição. Então, você trabalha com o Pool Planning, que é um planejamento de trás para frente, para obras bastante complexas, com as rotinas de médio prazo, rotinas de curto prazo, isso sim. Mas a linha de balanço, eu acho que funciona com lotes de repetições, mas eu tentaria entender se nessa obra realmente não existe algum lote de repetição. Exatamente, é bem isso aí que você falou, que a busca que acontece, e aí respondendo o Lauro também, Lauro, é buscar entender, encontrar dentro da obra, mesmo que ela não seja de caráter repetitivo, trechos, áreas, lotes, locais. Por isso que até alguns autores colocam o planejamento baseado em localidade, né, em locais, né? Então, a linha de balanço basicamente é isso, né? A gente tem ali o cronograma, tem os locais da obra, no caso aí do edifício, fica mais fácil de identificar, mas nas obras que não são repetitivas, eu também posso estar colocando os trechos que eu identifico na obra, eu defino, ali como a Luísa bem colocou, é pegar a planta da obra ali e junto tentar montar aquele quebra-cabeça de uma forma que se consiga criar áreas, se possível ainda com volumes de serviços parecidos, para que haja esse balanceamento que ela também falou, para ficar algo similar a uma linha de balanço. Mas a resposta, sendo direto, sim, é possível, e é preciso fazer, como a Luísa comentou, de encontrar esses trechos, né? O Lean traz muito isso, né, Luísa? A gente viu lá essa questão de visão de lote, né? A importância, pessoal, de entender a diferença de se trabalhar com um lote grande para um lote pequeno. A Luísa deu um exemplo aqui muito interessante dessa obra, que é onde o pedreiro tinha costume de trabalhar com um lote grande, ou seja, quando a gente está falando lote, eu estou imaginando, por exemplo, para quem está nos assistindo aqui, um pavimento, é um lote de produção. Mas esse lote também pode ser reduzido. Naquele pavimento, se tiver 4 apartamentos, o meu lote de produção pode sim ser apenas um apartamento. E esse lote de produção, ele produz e transfere, aí sim o lote de transferência também pode ser um apartamento, ou pode ser 2 apartamentos, mas a grande vantagem de se realizar em lotes menores é que a gente consegue fazer uma entrega mais rápida para a próxima equipe, consegue aprender mais rápido também, caso erre, tem algum erro, ele já se aprende, evita de propagar esse erro de diversas formas. Enfim, tem uma série aí de conceitos por trás, mas é bem como a Luísa comentou, dá sim para se fazer a aplicação da linha de balanço, é preciso que se identifiquem esses trechos, mas é possível sim, tá? Então, como eu falei, há também planejamento baseado em locais, essa é outra maneira, tá, Laura? Eu vou até ver,
se eu tenho algum artigo nesse sentido, tem até publicações, já deixei até uma dica para quem está nos assistindo. Tem um site, né, do International Group for Lean Construction, o IGLC, né, é uma organização aí que todo ano realiza uma conferência para discutir os avanços teóricos e também aplicações práticas, os aprendizados através das aplicações práticas na área. Então, eu já vi lá artigo, tem que me lembrar de onde, se eu não me engano, até um artigo da Serrolim, se eu não me engano, eu vou procurar e posso depois disponibilizar para vocês, que é justamente o uso de linha de balanço para áreas não repetitivas. Vou passar aqui para outras perguntas, tem bastante pergunta, Luísa, o pessoal até elogiando também a palestra. Até te perguntar, a gente já está aqui passando um pouquinho do nosso tempo, a gente tinha combinado até as 9, podemos avançar um pouquinho para responder mais algumas perguntas? Claro. Vamos lá. Então, beleza. Bom, o Arthur Felipe pergunta sobre também se a Hype utiliza o BIM como sinergia ao Lean. Essa é uma pergunta interessante, apareceu ontem também na palestra da Serrolim. Existe uma iniciativa na questão de BIM integrado aí aos conceitos Lean, Luiz? Existe a iniciativa, né? A gente ainda não avançou na implementação do BIM, então hoje o que a gente faz é a modelagem, a gente consegue extrair os quantitativos do nosso modelo ali, uns 80%, 90% do nosso quantitativo, né? Diretamente dos modelos. A gente faz um início de compatibilização, então a gente pega as principais disciplinas e faz uma análise ali delas em 3D, né? No modelo 3D, mas é apenas isso, né? Então, eu acho que sim, existe uma sinergia muito grande, porque o BIM é informação, né? Então, o BIM vai falar muito da conexão de todas as partes, da interligação entre o projeto arquitetônico, com projetistas complementares, com a obra, e toda a integração dessa equipe. Então, tem sim muita sinergia. Ali na Hype, a gente ainda não investiu tanto recurso em BIM, propriamente dito. O que a gente fez em DI foi, primeiramente, estabilizar o processo. Então, foi realmente mapear cada uma das etapas ali do processo de desenvolvimento de produto e realmente começar a cumprir e gerenciar essas metas de prazo, né? Então, essa era a nossa maior dor naquele momento, né? E a gente está trabalhando nisso até hoje, né? Nessa estabilização e nesse novo modelo de gestão. A partir de agora, um pouco mais estável, a gente começa a olhar para mais melhoria e, com certeza, existe sim sinergia, eles são complementares, né? 100%. Sim, show. Com relação à questão da mão de obra própria, você acha que facilitou, uma pergunta do Bruno aqui, a mão de obra própria facilitou a introdução do método Lean, na sua visão? Acredito que sim, né? Então, foi o que eu comentei, é mais fácil de gerenciar e ter aderência em relação ao método e principalmente a ideias inovadoras, né? Então, como eu comentei, teve um impacto bastante positivo, não só em produtividade, mas também em desperdício de material. Então, a gente conseguiu gerenciar isso com muito mais qualidade. Não quer dizer que com mão de obra terceirizada não é possível sim, e exige um esforço, claro, mas é possível e com certeza tem muito benefício, principalmente quando o outro lado enxergar o valor nisso, né? Então, eu acho que sim, é positivo, facilita, porque está dentro ali da Hype, né? Então, a gente tem maior controle sobre essa mão de obra, mas não é impeditivo nenhum, né? Só foi bom, mas a gente consegue fazer também com a mão de obra terceirizada. Legal. Tem uma pergunta aqui também, Luísa, do Leandro Madeira. Ele pergunta se teria um limite de pessoas para participar nas reuniões, né? Ou só os responsáveis de cada setor que participam na reunião. Eu estou entendendo aqui que seria reuniões aí de planejamento. Leandro, pode até colocar aqui no chat. Se eu entendi errado, tá, Leandro? Você me corrija. Mas estou entendendo aqui como sendo a questão de planejamento. É só os responsáveis ou tem algum limite aí de participação nessas reuniões? Em geral, a gente traz o responsável do projeto, e não necessariamente o responsável do setor, né? Então, se o coordenador, óbvio que ele tem domínio ali dos projetos, né, exercendo a função de supervisão, mas, em geral, a gente tenta trazer a pessoa que realmente executou o projeto para trazer os problemas do projeto, para conseguir trazer maior previsibilidade, né, e responder questões. Então, acho que esse seria o único ponto ali que eu diria, o único ajuste. Não vejo impeditivo, porém, eles participam normalmente da reunião de médio prazo, que foi a que eu falei que é a mais complexa de se implementar. Então, precisa ser uma reunião eficiente, né? Se não for uma reunião eficiente, se não for bem conduzida, as pessoas não vão ver valor, né? Porque, às vezes, a pessoa tem uma participação muito pontual, e nesses casos, eu, inclusive, veria a possibilidade de fazer por vídeo, principalmente agora que a gente está fazendo tudo por vídeo, né? Amplia um pouco essa possibilidade, né? E o receio que a gente tinha. Então, pessoas que têm uma participação muito pontual, eu veria, sim, a possibilidade de participar em momentos pontuais da reunião ou previamente, né, fazer um planejamento por conta e entregar essas informações.
eu não vejo problema em ter limite, o problema é se a reunião não for eficiente, porque aí você tem uma série de recursos ali caros, né, porque tempo é dinheiro, né, são pessoas que não estão produzindo, e aí acaba, né, não trazendo esse retorno. Mas em quantidade de pessoas, essencialmente não vejo nenhum impeditivo, acho que talvez o espaço, né, se o canteiro ali tiver a disponibilidade para isso, não vejo problemas, mas essencialmente a pessoa que cuida do projeto, acho que essa pessoa precisa estar ali. Tá, legal. Deixa eu até aproveitar esse gancho, você comentou sobre a questão de reuniões virtuais, né? Eu não vi essa pergunta aqui ainda, mas tem afetado, tem impactado, ou tem tido muita dificuldade nesse momento que a gente está agora? Como é que vocês estão lidando com isso? Sabe que não, né? Tem sido positivo, até é bem engraçado isso, porque antes de toda essa situação, a gente começou a implementar reuniões de resultado, né? A gente está implementando em cada um dos setores, com cada uma das lideranças, e íamos começar a implementar com cada um dos gestores de obra. E eu lembro que a gente ficou uma meia hora discutindo, mas como que o compras vai toda semana em obra para fazer reunião de resultado? Impossível, não vai dar certo, a gente vai ter que juntar o compras, mão de obra, outra pessoa lá. Nossa, é impossível, não tem como achar horário para todo mundo. A gente começou a fazer a reunião online agora, que precisa, e, cara, tá funcionando super bem, né? Então, algo que antes parecia um super impeditivo, um hábito que nunca ia ser comprado pelas pessoas, agora a gente está executando muito fácil. Então, eu acho que o ser humano ele é muito adaptável, né? Eu acho que esse medo, né, tem que quebrar um pouco essa inércia enfim, de fazer as coisas como elas sempre foram feitas. E vai dar certo. E se não der certo na primeira equipe, como que a gente pode fazer diferente na próxima? Então, a gente tem se dado bem com o virtual, assim. Claro, aspectos daí mais humanos, de engajamento, de integração de equipe, aí a gente tem que ter outras ações para conseguir garantir isso com o time, mas em relação à produtividade, à comunicação, não tem impactado. É interessante, você comentou, até fazendo um pequeno comentário sobre o mesmo assunto, eu vi também uma live um tempinho atrás, né, acho que um mês atrás, um CEO de uma grande incorporadora, também falando exatamente desse ponto das reuniões de resultado, que antigamente, né, antes, pré-pandemia, os engenheiros tinham que sair da obra ali 5 da tarde, pegar um trânsito em São Paulo, 2 horas para chegar na empresa para reunião de resultado, aí ia de lá, pegava outro trânsito, e ele agora viu que não é necessário, ficou melhor para todo mundo, mais objetivo, começa no horário, termina no horário, né? Não sei se isso também tem alinhado com o que você falou, achei muito legal. Bom, tem a Cecília Rocha faz uma pergunta, vou voltar um pouquinho o tema da personalização de apartamentos, tá, Luísa? Cecília Rocha pergunta se a Hype também tem adotado a ideia de modularidade, além de Lean na customização de apartamentos. Ela coloca até aqui entre parênteses, né, quando ela fala sobre modularidade, seria tipo peças de Lego, né? Então, existe essa ideia de modularidade além do Lean na customização dos apartamentos? Hoje não. Acho que o máximo, se for falar de algo modular, é a preocupação com kits e com a pré-montagem, né, principalmente da parte de instalações hidráulicas. Mas mais que isso, hoje não. Bem interessante, acho que a gente pode, sim, começar a pensar, né, em algo do gênero, mas hoje não trabalhamos. Beleza. Bom, passando aqui para frente, o Jorge Araújo pediu para você falar um pouquinho mais sobre esse planejamento do cronograma, né, para a geração da linha de balanço, com a participação de obra utilizando os post-its. Você poderia compartilhar como foi isso aí? Claro. Foi bem interessante. Eu lembro que até eu comentei com o Sérgio no dia, eu fiquei até emocionada, né? Porque ao ver o mestre pegar o post-it e colocar na parede, eu fiquei bem contente com aquela cena. Acho que, falando de maneira bem prática, eu acho que você quer saber da prática, né? Então, a gente imprimiu um grid, né? Com os quadradinhos no tamanho dos post-its, né? Pensando aí num prazo de obra no nosso caso, né? Tem cerca de 1 ano e meio, um pouco menos, 15 meses, 14 meses, cada uma das nossas obras, que são um pouco mais rápidas. Então, a gente imprimiu todo o grid, definimos os pacotes de serviço, né? Então, compramos, né, toda a compra de material, preparação do time, preparação da sala também, né? Afastar a mesa, não deixar nenhuma mesa entre a pessoa e o quadro, porque isso impede que ela vá até lá e tenha participação. Então, a gente deixou o ambiente bem livre. E aí, o primeiro passo é efetivamente definir os pacotes de serviço, né? O que são esses pacotes de serviço? Tem uma série de atividades, né? Você tem a sua EAP de projeto e você vai transformar ela em alguns pacotes de serviço. O que são esses pacotes? Né, você achar atividades que podem ser executadas em um mesmo lote, né? Então, eu vou executar essa etapa do início ao fim dela, eventualmente com o mesmo empreiteiro, em um lote
um lead time de até 10, 15 dias, né? Para você não ter atividades também muito longas que podem prejudicar depois o acompanhamento. Então, a gente faz esse primeiro exercício junto com o mestre de obra, nesse momento, com o gestor, com o coordenador de obras e, eventualmente estagiário também, para ter uma participação bastante ativa de todo o pessoal de obra e bastante engajamento. Então, a gente faz essa primeira divisão por pacotes de serviço. A partir do momento que a gente define esse pacote de serviço, a gente define o tempo de ciclo de cada um deles. Então, esse pacote de alvenaria que contabiliza X, Y, Z, né? Então, alvenaria, encunhamento e mais alguma etapa, ele dura 5 dias por lote, né? Que no nosso caso é o pavimento. Então, a gente define esse tempo de ciclo e, a partir disso, a gente começa a alocar cada um desses post-its, né? Cada um desses pacotes de serviço na linha de balanço. Então, se tem 10, cada quadradinho da linha de balanço a gente oficializou como 5 dias, né? Então, cada post-it colado representa 5 dias e a gente vai alocando no tempo e realmente mover as pessoas, né? Você, planejador, pode ir lá e pegar o post-it, mas é olhar para o mestre e falar, cara, coloca a estrutura na parede, né? Planeja a sua estrutura. E aí ele vai colocando e vai gerando dúvida, né? Porque no momento em que ele vai fazer o planejamento, mas eu não posso começar esse serviço sem antes ter terminado aquele. Então, gera uma discussão, aí gera um planejamento e ações para conseguir mitigar esse risco. Então, é bem importante esse envolvimento. Eu acho que é isso. Aí você tem uma meta no final, né? Então, você vai alocando todo o seu cronograma até o final, né, da sua obra e ver se esse final de obra atende o seu prazo, né? Se não atender a sua meta, a meta da sua organização, você precisa revisar o seu cronograma para garantir que você vai recuperar esse tempo em formas de planejamento mesmo, né? Então, revisar algum tempo de ciclo, revisar alguma atividade específica, revisar a ordem das atividades, de repente tem alguma predecessora que está impedindo algum início de atividade que poderia ser planejado diferente, adiantar alguma, enfim. Aí eu acho que é realmente uma questão de replanejamento para entender como garantir aquele prazo meta seja cumprido, né? Sim. Acho que é basicamente isso. Aí o último passo é realmente a gente passa para a ferramenta, né? Então o post-it ele fica ali uma semana na obra e na semana seguinte já está no nosso software para a gente conseguir fazer a atualização mais automática e acompanhar de maneira virtual também, né? De qualquer lugar. Então, eu diria que um passo a passo é esse. Espero que tenha ficado claro. Sérgio, acho que você pode, né? Eu acho, não, é perfeito, é isso mesmo. Até ia comentar, depois eu vou fazer uma pergunta em cima disso, que você mencionou do envolvimento dos trabalhadores, né? Em mexer os seus post-its, porque uma das perguntas aqui que vem depois, vou te passar aqui, você vai pensando aí, ele comenta aqui o CH Construções, ele menciona até uma experiência dele na construtora FG, onde eles fizeram uma laje de 500 metros quadrados a cada 6 dias, enfim. E ele diz que só conseguiram atingir esse número com o Lean. E aí pergunta para você também se para aumentar a produtividade na Hype, né, para atingir a meta de 7 dias, uma laje, como que vocês pretendem envolver o pessoal do chão da empresa, né, no objetivo principal. Antes de te passar para responder essa pergunta, Luísa, só queria fazer um comentário, tá, pessoal, em cima do que ela acabou de explicar. Acho que é perfeito, esse é o processo mesmo. Mas o legal do post-it é você tornar visual, né, e bastante engajador. Ela falou ali também durante a apresentação a importância de engajar as pessoas e o lance de você não ter ali uma pessoa atrás de um computador onde ela detém o conhecimento ou está ali escondida através do computador e você torna aquela atividade um exercício que todos participam, é muito legal você ver na prática como que é esse engajamento. Então, o post-it funciona muito bem nessa ideia de engajar, de trazer as pessoas a se comprometerem também, além, é claro, da linha de balanço. Tem muitos conceitos Lean que a gente poderia interpretar uma linha de balanço, olhar a questão de lote, questão de ciclo, lead time. Para quem está entrando agora nesse mundo de Lean Construction, a linha de balanço dá para a gente fazer uma aula de Lean explorando os conceitos através do uso da linha de balanço. Então, a Luísa passou por vários deles aí, então isso eu acho muito legal também. E também deixar um recado, tem bastante pessoas perguntando, Luísa, sobre a ferramenta, né? Eu já coloquei aqui, até escrevi no chat, que a ferramenta que a Hype utiliza é da Prevision. Prevision é uma empresa de software ali de Florianópolis, é muito bacana, eles fazem um trabalho bastante interessante, tem várias empresas aí que já adotam esse sistema, eles desenvolvem aí, colocam a linha de balanço dentro do software. Então, quem quiser saber, eu coloquei ele já no chat, mas é www.prevision.com.br, tá bom? Tá no chat aí, quem quiser ou não achar, só mandar a pergunta de novo, que eu coloco novamente. Eu vou retomar aqui então, tá, Luísa, essa pergunta do nosso amigo aqui, CH Construções, que fala sobre essa questão do engajamento, né, do pessoal do chão de fábrica, ali, do chão da empresa. Se para aumentar a produtividade, para atingir essa meta de 7 dias uma laje, como que vocês pretendem envolver o pessoal do chão de fábrica nesse objetivo?
tem que ter esse pessoal envolvido no planejamento, né? Então, a gente ainda não iniciou o planejamento, né? A ideia é fazer um plano de ataque bem de dia, né? Diário para cada uma das etapas e, eventualmente, até por período do dia, né? Com identificação de cada um dos trabalhadores. Então, esse é o nosso objetivo final, pensar em layout, pensar em chegada de material, em recebimento, em alocação desse material, realmente pensar no fluxo de pessoas e o que elas estarão fazendo a cada momento. Essa é a nossa ideia para o planejamento. A gente ainda não fez ainda, porque a estrutura deve começar em cerca de 2 meses, 3 meses, né, nessas obras, então isso vai entrar agora no nosso médio prazo para a gente fazer esse primeiro planejamento. Mas, em princípio, será feito dessa maneira e, com certeza, envolvendo pessoas que estão ali na execução, né, o carpinteiro, o armador, o mestre, o contramestre, realmente essas pessoas precisam participar, né, e opinar nesse planejamento. Show de bola. Deixa eu passar uma pergunta aqui muito interessante também da Lucy Mercedes de Mori. Me perdoe, Lucy, eu acabei pulando aqui. Pessoal, vocês me perdoem aqui, tem muitas perguntas, eu estou passando aqui, tentando buscar todas, até concentrar algumas que possuem o mesmo tema. Mas ela faz uma pergunta interessante, Luísa, em relação ao controle de qualidade dos serviços, né? Qual que é a abordagem que a Hype utiliza? Se possuem alguma vistoria final para a resolução de problemas de qualidade, ou se já obtém a conformidade na produção, ou seja, aquela produção zero defeitos ali durante a execução e não tendo aí essa vistoria final ali. Como que é feito essa abordagem de controle de qualidade do serviço? Tá, eu também acho que é um modelo um pouco mais tradicional nesse caso, mas é especificamente, né, não se libera o próximo serviço sem a execução, a finalização do primeiro, de acordo com as especificidades. Eu confesso que a gente tem bastante a melhorar nisso, então a gente tem as fichas de verificação de serviço, elas podem gerar mais valor de alguma maneira, né? Então, às vezes, alguma coisa passa, né? Então, a gente tem auditoria interna para isso, então, uma vez por mês, a gente tem uma pessoa que verifica a qualidade, né, e gera as não conformidades para cada uma das nossas obras. Essas não conformidades são apresentadas em um acompanhamento, né, de resultado da obra, com plano de ação para a recuperação de cada uma delas. Então, tem esse controle, eu acho que ele poderia ser mais efetivo ainda, mas hoje a gente trabalha dessa maneira mais tradicional, eu diria assim, né, com as fichas de verificação de serviço, para a liberação da próxima etapa, com uma auditoria mensal, né, em cada uma das nossas obras. E, por fim, quando a gente fala lá do final da obra, a gente tem um modelo interessante também. Então, a gente faz uma vistoria interna, né, em todos os apartamentos, a gente tem um checklist bem completo para realmente avaliar todos os pontos do apartamento e ver se não vai passar nada. E aí, depois, a gente usa um aplicativo para isso. E depois, na vistoria com o cliente, né, quando ele vai verificar o imóvel, e eventualmente em pós-obra também, mas na vistoria de cliente a gente usa o mesmo aplicativo e as bases, elas são conectadas, né, elas são compatibilizadas. Então, a gente consegue ver também o que apareceu na vistoria do cliente que não tinha sido identificado antes. A gente gerou um relatório para todos os gestores agora que estão em fase final de todos os principais problemas de pós-obra que aparecem, todos os problemas que aparecem em vistoria de cliente, para que eles já se antecipem e resolvam esses problemas ou verifiquem eles com maior cautela, né, que, em geral, o histórico representa uma tendência, né, então, é realmente olhar para esses principais problemas que tivemos nos empreendimentos anteriores, nas entregas anteriores, e conseguir desenvolver planos de ação específico para eles. Então, eu acho que seria mais nesse sentido, eu acho que é um modelo um pouco mais tradicional, mas é isso que a gente tem, e realmente, cara, pegar o pós-obra e estratificar todos os problemas, entender o custo que gera ali, entender de onde está vindo, entender causa raiz, atrelar o empreiteiro-chave e realmente conseguir identificar esses problemas. O pós-obra é um mal, mas ele pode se tornar algo muito positivo, né? Se bem utilizado, se toda essa informação for bem utilizada. Então, a gente tenta fazer esse retorno. A coordenadora de qualidade, inclusive, é a coordenadora de pós-obra, justamente para a gente tentar ter essa sinergia ali entre a qualidade e o pós-vendas, né? Show. Eu queria só fazer um comentário em cima do que você acabou de falar também. Achei muito legal e até falo aqui para quem está nos assistindo também. O Lean tem muito uma questão também de humildade, né? Achei legal que a Luísa falou, pô, isso aqui é uma área que a gente tem ainda bastante a melhorar. É interessante, né, essa posição aí da Luísa, da empresa, de entender que, sim, existem problemas, eles têm que ser melhorados e não devem ser escondidos, devem ser atacados e de forma consistente. Então, muito legal aí, Luísa, essa posição. Acho que fica um grande aprendizado aí para quem está assistindo, de tentar entender o problema. Não tem problema não ter problema, né? É claro que a gente vai buscando eliminá-los aí com o tempo. E linha que você falou também antes, é muita perseverança, é muito tempo. Ontem o Alexandre também falou isso, né? Até tinha notado aqui na sua apresentação, né? Que você falou assim, não é fácil. O Alexandre também ontem falou uma coisa interessante, ele falou assim, é simples, mas não é fácil.
tem que perseverar, tem que fazer, tem muito suor ali por trás. Então, acho que conecta muito com isso que você comentou. Tem um pessoal ainda perguntando sobre BIM, né, Luísa? Se vocês trabalham com BIM, se positivo, em quais dimensões? Você já comentou um pouquinho disso, mas Já. a gente, acho que as dimensões aqui, ele fala, né, do 4D, 5D, você teria algo para comentar nesse sentido? A gente trabalha, eu diria assim, que com o 3D, mas como eu comentei, ainda numa fase muito inicial, então a gente trabalha mais com os modelos em si para extração do nosso quantitativo. Isso não está vinculado diretamente aos custos unitários para gerar nosso orçamento e ainda não também no tempo, né? Então, não é uma realidade atual nossa, né? Mas o que a gente faz é realmente uma compatibilização das principais disciplinas, entender o que mais tem problema para a gente conseguir ir minimizando-os aos poucos, né? Entendendo a causa e ir removendo-os. Então, hoje não trabalhamos com BIM. Como eu comentei antes, a gente preferiu dar preferência à estabilização do processo, então, um mapeamento de todo o processo de desenvolvimento imobiliário para estabilizar esses prazos, conhecer realmente as nossas entregas, nossos inputs, nossos outputs, e aí sim a gente vai para uma outra filosofia, ferramenta, né? O BIM também entra nessa questão, mas com certeza está no nosso planejamento, mas nesse momento, não estamos fazendo. Beleza. Vou passar aqui para uma próxima pergunta também da Micheline Pedro. Ela pergunta se, para garantir a estabilidade dos ciclos, se vocês trabalham com algum desenho do processo de produção. Em obra, não. A gente tem isso mais forte nas frentes de escritório. Então, temos frentes de escritórios com mapeamento. Aí, até então, a gente fez um exercício de fluxo de valor, inclusive em um dos nossos setores. Foi bem bacana a experiência para entender os gargalos que tem entre as etapas, mas foi mais com o pessoal do escritório mesmo. A gente ainda não foi para a operação em si de uma etapa específica, né? Eu acho que, por exemplo, essa experiência que a gente vai ter em estrutura, de repente, pode sim utilizar uma dessas ferramentas como auxílio, mas hoje a gente tem essa parte de mapeamento de processo um pouco mais forte em escritório mesmo, né? Então, a parte do processo de mão de obra, de suprimentos, de sucesso do cliente também, tem bastante mapeamento, tem processos bastante claros já ali e estáveis, né? Então, mas eu diria que é mais realmente nas frentes de escritório hoje. Legal. Bom, pessoal, a gente já está aqui passando bastante do tempo. Eu vou pegar mais uma ou duas perguntinhas aqui, se a Luísa me permitir, e aí depois a gente vai passar aqui já para as considerações finais, tá bom? Só lembrando, tá, Luísa, aqui, só para registrar, a Lucy que perguntou sobre a questão aí dos registros, né, da questão da qualidade, como vocês faziam ali as verificações, né? Ela elogia aqui a postura da empresa em olhar o pós-obra, né, e gerar melhoria, porque, segundo ela, em geral, observa-se que esses dados são simplesmente ignorados. Então, isso é um ponto muito positivo, faz um elogio em relação a isso. Interessante também, né, que aqui no chat o pessoal tem se comunicado aqui. Então, foi feita uma pergunta sobre a questão da linha de balanço para obras não repetitivas. Já houve uma troca aqui de informação, já até apontaram, a Cecília colocou aqui o artigo que trata disso. E também tem o engenheiro Josemar, que está aplicando o planejamento baseado em locais, em obras não repetitivas na dissertação de mestrado, né? E, segundo ele, é possível sim. O desafio está justamente em dividir a obra em setores com complexidades similares. Então, é interessante aqui, quem quiser saber mais, acho que pode colocar no chat aqui, o Josemar pode explicar melhor, já que ele está estudando isso mais a fundo. Vou passar, então, para as últimas perguntas, vou ler só mais duas perguntas, Luísa. Uma aqui do Bruno Líbano, que ele pergunta se você acha que a implementação da metodologia Lean facilita a introdução de inovações tecnológicas. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que sim. Acho que abre portas tanto em conhecimento sobre, né? Então, você se envolve num meio em que a gente fala muito de inovação, não só inovações incrementais, mas inovações disruptivas e que muito provavelmente vai ter envolvimento de alguma tecnologia. Então, sim, por você estar no meio e pela mentalidade das pessoas também mudar, eu não acho que a tecnologia é a primeira resposta, eu acho que a gente tem muita melhoria de processo e eu acho que primeiro faz mais sentido dar uma olhada para o teu processo e pensar nessas melhorias incrementais de alguma maneira, mas com certeza a tecnologia vem para somar e acho que as pessoas estão mais preparadas e a gente tem muito mais acesso a essas tecnologias, né, por estar embutido num meio que já trabalha com inovação, com muita referência, lendo livros, conversando com pessoas, então com certeza facilita. Legal. Porque você tem metas muito claras também, né? Então, quando você pensa no Kaizen, mais uma vez, não acho que a tecnologia seja a resposta, né? Não é porque você tem uma tecnologia
fenomenal que você vai reduzir o teu tempo de ciclo da laje. Com certeza tem que olhar para processo, para pessoas, para planejamento, mas com certeza isso abre porta para a gente pensar, né, em uma tecnologia diferente, né, ali para aquele serviço específico, mas também como obra, né, como um todo, né, uma tecnologia diferente para a sua obra, um método construtivo diferente. Então, com certeza abre portas. Sim, show de bola. Só para finalizar aqui também um outro ponto aqui, um outro elogio aqui que o Diego comentou, né? A gente comentava aí do ponto que você colocou, bom, a gente tem bastante a melhorar, ainda tem alguns problemas nisso, ele até comenta, né? Empresa boa é empresa que tem problemas, né? Então, faz sentido. Acho que o Lean traz muito isso à tona, né? E deixar as coisas transparentes, entender onde estão os problemas para que a gente possa atuar sobre eles. Vou fazer a última pergunta e depois eu passo aqui para as considerações finais. Última pergunta aqui, a Amanda Barbosa pergunta se a RAP pretende implementar Lean Six Sigma também. Sim, Vamos lá. A gente já teve capacitações nesse sentido, né? Então, tiveram algumas pessoas da empresa que fizeram alguns cursos, né, em relação a Lean, enfim, Black Belt, e nada mais, assim, talvez, né, algumas pessoas não concordem comigo, mas para mim nada mais é do que um grande PDCA, né? Então, analisar a causa com mais cuidado, né? Analisar a causa, fazer controle estatístico e entender correlações entre causa e efeito. E aí você tem um bom plano de ação baseado nessas análises de fenômeno, análise do processo, né? Então, estratificar o teu problema, entender a causa do seu problema, gerar um plano de ação, acompanhar resultado, ver se aquela ação deu resultado, e aí você repete esse ciclo, né? Então, eu entendo que essas ferramentas, essas metodologias, elas se relacionam muito como isso, elas partem desse princípio, só que óbvio, né, quando a gente fala de um Lean Six Sigma de uma maneira muito mais complexa, né, para problemas complexos e que vão gerar muito retorno financeiro, né? Então, sim e não, né? A gente está caminhando para isso, mas hoje a gente tem alguns projetos, né? Então, eu cuido dessa frente de projetos de melhoria na Hype. A gente tem problemas bastante básicos, né, que a gente precisa resolver e precisa ir substituindo cada um desses problemas por processos mais resistentes e, enfim, ir construindo isso ao longo do tempo. Então, sim, mas eu acho que no médio prazo, o que a gente faz hoje já gera bastante resultado e a gente traz muito dos conceitos, né? Mas eu não diria que hoje a gente trocou uma pecinha X e gerou, né, X milhões de reais de retorno, isso a gente não consegue fazer, a gente não tem os dados ainda necessários para conseguir fazer esse tipo de análise, né, de análise complexa, né? Então, estamos caminhando para isso, queremos chegar lá, mas hoje a gente tem projetos que seguem a filosofia, mas ainda não com tamanha complexidade. Não sei se respondi, eu espero que sim. Sim, respondeu sim, muito bem ainda. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que participaram hoje, principalmente também a Luísa, que se dispôs aqui a vir compartilhar as experiências dela. Eu acho muito legal, Luísa, até fiz algumas anotações durante sua apresentação aqui. Eu acho que fica claro, né? Acho que a gente viu isso ontem na palestra do Alexandre e viu hoje de novo a importância de se conhecer, não sair implementando somente as ferramentas, né? De modo não consciente, vamos dizer assim. Então, eu lembro, quando eu comecei ali eu participei junto com a Climb, né, do meu amigo Bernardo Etches, também, que é um grande profissional que tem participado lá da implementação junto na Climb, e a gente conversando com a Luísa lá desde o início, eu ficava espantado com a quantidade de livros, de leitura que ela já tinha sobre o assunto e conhecimento. E isso vai sendo colocado ali para as outras pessoas na empresa. Então, esse ponto, assim, eu gostaria de chamar com alguns pontos positivos aqui, tá, Luísa, se você permitir, essa questão de ter a consciência sobre o que é Lean, né? Até quando eu te perguntei ali, você falou, uma filosofia, entender isso dessa maneira e buscar o conhecimento através dessas referências todas que você citou e que muita gente aí até perguntou aí durante a apresentação. Achei legal também, muito bacana a visão que vocês têm de entender isso como uma visão de longo prazo, né? Que não é algo que vai se implementar e ser realizado e resultados no primeiro ano, mas que tem essa visão, tem essa noção de que isso leva um tempo. A gente teve aqui ontem um exemplo de uma empresa que está há mais de 15 anos fazendo, e o Alexandre falando, você vê que ele está ainda fazendo coisa, tem coisa também para melhorar, tem coisa para fazer, então realmente é algo de longo prazo. E mais do que isso, eu também anotei uma palavra-chave aqui, outra palavra-chave, questão de ser uma transformação cultural, né? É importante, pessoal, eu falei isso ontem também, sobre a questão de, talvez essa seja a parte mais difícil, depois eu vou passar para a Luísa aí para ela fazer as considerações finais, se quiser até falar um pouco sobre isso, de colocar a cultura no time, né? A cultura Lean, mudar a cultura.
Eu achei legal, Luiz, eu estava vendo uma live sobre inovação, um cara bem interessante aqui também no Brasil, falando que a cultura é aquilo que, quando você muda a cultura, a pessoa faz sem ninguém estar pedindo, né? As pessoas já estão fazendo porque já entrou realmente no sangue. Então, Lean é isso, é uma transformação cultural, uma mudança de mentalidade. Eu acho muito legal ter essa consciência. A questão do foco nas pessoas também, achei muito interessante, ficar claro aqui, até no chat rolou alguns comentários sobre isso, né? De falar, a pessoa falou, olha, legal que alguém mencionou sobre investimento em pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro também na sua apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma alteração. E essa questão, por último, que eu mencionei, da humildade, né? De reconhecer que existem problemas e não ter vergonha deles, simplesmente abraçar ali os problemas, trabalhar em equipe. A Hype tem isso muito claro, eu conheço ali pelo pouco tempo que eu participei ali, mas tem essa gestão participativa, o pessoal tem muita autonomia, né? Uma empresa bastante inovadora nesse sentido, que eu acho que faz muito sentido aí também com a filosofia Lean. Então, esse é um resumo aqui dos grandes pontos positivos, tá, Luísa, que eu estou notando. E o último aqui que eu coloco aqui também para todos, que é fundamental também, tá, pessoal, para que o Lean aconteça, é o comprometimento daqueles que estão participando. A Luísa é uma profissional extremamente comprometida, eu vi ali na prática, que é incansável ali com os times, de estar colocando isso à frente, e isso é fundamental. A gente viu isso no Alexandre ontem também, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, e é por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Luísa, está contigo aí, se você puder fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado novamente por compartilhar com a gente. A gente está aqui mais de 1h30 aqui de live. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para todos que estão assistindo. Está contigo aí. Legal. Para mim também, né? Então, acho que essas perguntas no final, elas nos fazem refletir bastante, então agradeço a participação. Espero ter respondido todas elas, se não, ou se ficou alguma dúvida remanescente, fiquem bem à vontade para me contatar no LinkedIn ou por e-mail. Talvez demore um pouquinho, mas eu vou responder com certeza, porque eu acho que essa troca ela é muito importante, eu acho que a gente consegue fazer um ganha-ganha bem interessante, né? Principalmente nesse momento, enfim, nesses estágios de empresa. Então, enfim, agradeço a participação, agradeço o convite, né? E espero ter conseguido compartilhar um pouquinho da nossa experiência, incentivado algumas pessoas a iniciarem essa jornada. E acho que é isso, e continuar realmente motivado e principalmente com muito esforço, né? Eu acho que com muito esforço o resultado vem, né? E olhar para o resultado também, né? Isso é bem importante. Mas eu acho que é isso. E, Sérgio, obrigada mais uma vez. E obrigada aí pela atenção de todos. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Pessoal que está nos assistindo, só lembrar que a jornada vai até sexta-feira. Na manhã a gente vai ter a Deisa Conegundes, também com um case muito interessante, de uma empresa de infraestrutura, né? Um conglomerado, um dos maiores da América Latina, que possui obras em mais de 40 países. A Deisa Conegundes, que é gerente de excelência operacional da Andrade Gutierrez, vai compartilhar, vai mostrar para a gente como que o Lean é aplicado em obras de infraestrutura. Na quinta-feira tem o Felipe Basso, gerente de operações da TecVerde, que vai nos contar como que o Lean tem sido aplicado na construção industrializada de hospitais. É um case muito interessante, pessoal. Eles têm atuado fortemente agora nesse combate à pandemia que estamos enfrentando. Vai nos trazer a construção de hospitais em tempo recorde. Muito legal esses cases que a TecVerde está participando e está promovendo aí também. E na sexta-feira eu vou fazer uma palestra também sobre a integração, sobre o Lean, o papel do Lean na integração de pessoas, processos e tecnologia. Vou mostrar um estudo de caso internacional que ilustra bem esse conceito. Então, é muito interessante. Eu recomendo que vocês não percam. Lembrar que após essa palestra sexta-feira, eu vou dar mais detalhes sobre esse curso também de introdução ao Lean Construction que eu mencionei no e-mail para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Luísa, muito obrigado mais uma vez. Muito legal a sua palestra, muito legal o que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que agregou muito valor para todos que assistiram, tá bom? Então, até mais. Até a próxima, pessoal. Valeu!